Estamos de volta e é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com a bióloga molecular e geneticista da USP, a Maiana Zatz. Maiana, boa noite, obrigada pela presença. É um prazer enorme estar aqui com você. E nós vamos falar de várias frentes de trabalho, de pesquisa que você vem desenvolvendo, vários muito relevantes. Vamos tratar apenas de alguns, né? E eu gostaria de começar a falar do vírus da Zika, não é? Que causou tantos danos na formação de bebês, ficou conhecido no país dessa forma, só que vocês chegaram à possibilidade de tratamento de tumores com a utilização do mesmo vírus. Eu queria saber como é que se chegou a essa indicação, em que estágio estão os testes, como é que é feita essa aplicação? Então, primeiro eu queria dizer que a gente tem muita sorte de ter a USP e a FAPESP, né? Exatamente, fazendo essas pesquisas. Financiando as nossas pesquisas. Então, a ideia começou justamente quando teve a epidemia de microcefalia, né? No Nordeste, principalmente, as mães grávidas que tiveram filhos com microcefalia. E aí eu me interessei porque a gente teve casos de gêmeos, onde um teve e o outro não, o que falava de um fator genético aumentando o risco de microcefalia em alguns bebês. E eu fui para o Nordeste e entrevistei um monte de mães que tinham tido filhos com microcefalia. E eu perguntei, como é que foi, o que você sentiu quando você foi infectada? E a maioria me disse, olha, eu não senti nada, eu tive um diazinho de febre, uma coceirinha, completamente diferente da Covid. Então ficou muito claro para a gente que o vírus não fazia nada nas pessoas, nas adultas, ele só tinha esse direcionamento para o cérebro do bebê em formação. E a gente trouxe sangue desses bebês e no laboratório a gente consegue, a partir do sangue, fazer qualquer linhagem celular. Então nós transformamos o sangue em células que a gente chama de neuroprogenitoras, que são as células que dão origem ao cérebro. Infectamos no laboratório, já na USP, né, com o Zika vírus e vimos realmente que havia uma destruição enorme. E aí surgiu a ideia de testar em tumores do cérebro, porque a gente sabe que os tumores cerebrais são ricos nessas células neuroprogenitoras. A capacidade de destruição. Exatamente, né? E especificamente essas células, né? Porque a gente já visto que nas mães não acontecia nada. Aliás, nas mães e toda essa população enorme que foi infectada no Nordeste, né? Sem consequências. E um dos nossos colegas, que é o professor Oswaldo Keito Kamoto, estava trabalhando justamente com tumores cerebrais. E eu disse, Keito, vamos testar o Zika vírus nos tumores. E a gente testou, então, primeiro em linhagens de tumores e viu que havia, assim, uma destruição enorme. Depois nós infectamos camundongos com os tumores e eles morrem depois de 2 semanas. Criam os tumores e os camundongos com tumores nós infectamos com o vírus da Zika. E aí, na maioria dos animais, os tumores desapareceram e 1/3 sumiram completamente. Vírus, o tumor e metástases. Bom, nós ficamos super entusiasmados. Esse trabalho foi capa da revista Cancer Research. E depois, então, nós resolvemos testar em cães, porque os cães podem desenvolver tumores cerebrais espontaneamente, muito semelhantes aos seres humanos. E aí, nós conseguimos 7 cães que tinham esses tumores, cães de raças diferentes, tumores diferentes, tutores diferentes, né? Porque o tutor tem que concordar. Mas também nós injetamos o vírus Zika nesses cães e na maioria deles também houve redução dos tumores, aumento da expectativa de vida com qualidade, porque eles não tiveram nenhum efeito colateral quando a gente injetou o vírus. Né? É importante, né? Sim, porque a gente sabe que quimioterapia, radioterapia, que tem efeitos muito importantes. E aí, então, esses mesmos pesquisadores da USP resolveram fundar uma startup chamada Viro. E na Viro, qual é a ideia? Da gente fazer um vírus modificado, que aí é muito mais estável, né? Porque aí você sintetiza o vírus, não tem o risco dele se mutar, né? E aí a gente insere também algumas sequências no vírus para que ele seja mais seguro, que a gente tenha certeza que ele só vai infectar as células cancerosas, né? E nós estamos, então, nessa fase agora de conseguir captar mais recursos. A Viro já conseguiu uma parte, mas a gente precisa mais recursos para fazer o vírus modificado em condições que a gente chama de GMP, onde não tem assim nenhum patógeno. A gente tem que ter certeza que o vírus
está sendo cultivado, né, nessas condições. E nós estamos, então, super entusiasmados, né? A gente tem uma colaboração muito grande com o ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, também com a GRAAC, e nós estamos assim, muito entusiasmados que logo a gente consiga fazer o vírus do nosso inimigo, fazer ele o nosso aliado. Alguma previsão de chegar ao teste a humanos? A nossa ideia é que, se tudo der certo, até o final do ano que vem a gente consegue. Maiara, só uma curiosidade rápida em relação às pesquisas, porque se consegue avanços importantes nesses testes com animais, em laboratório, e esses testes demoram muito para chegar em humanos. Em humanos, por exemplo, que estão na fase terminal, isso não pode ser acelerado? Não tem condições? Qual a restrição legal que se tem em relação a isso? A gente tem que ter a permissão da Anvisa. E você tem que fazer um monte de testes, né, para poder ter essa permissão. Mas eu acho que a gente tem que brigar mais para que não haja tanta restrição, principalmente quando você está falando de condições ou de tumores cerebrais que não tem terapia alternativa, né? E a gente sabe que são letais todos eles. Então, eu gostaria muito de tentar mudar a legislação nesse sentido para que, quando for situações como essas, a gente possa acelerar a aprovação. Que é uma opção de salvamento, né? Sim. E aí eu queria falar de um outro estudo que é sobre distrofias musculares, que isso você está tratando desde o começo da carreira, questão de doenças neuromusculares, até chegar ao uso de célula-tronco, que você brigou também muito pela autorização em relação a isso. Quais os avanços nesse período? Qual é o tratamento mais adequado hoje? Geneticamente, quanto que avançou? Então, avançou muito no sentido que a gente descobriu variantes protetoras e que a gente viu em pacientes, em cães que têm distrofia, que as pessoas, que são raríssimas, que tinham essas variantes, tiveram uma progressão muito mais lenta, né? Então, os pacientes, por exemplo, com a forma mais grave de distrofia, eles param de andar com 10, 12 anos. E nós vimos casos de pessoas andando depois dos 30. E aí nós estamos focando as pesquisas nisso, né? E com esperança também de conseguir novos tratamentos. E isso vai ao encontro de uma outra pesquisa que eu estou fazendo com centenários. Porque a gente vê alguns centenários que estão super bem depois dos 100 anos e alguns atletas. E aí já tem o gene, né? Porque você não tem que injetar, colocar nada com o tratamento. Então, inclusive, eu queria ressaltar que os mais idosos do mundo estão aqui no Brasil. Você tinha me informado que uma mulher de 116 anos, 2 homens com 112 anos, e eles fazem parte da pesquisa de vocês. Fazem parte. Nós já estamos com 100 centenários, a gente quer chegar até 500. Mas nós temos os super centenários que têm mais de 110 anos e que são raríssimos. Então, esses podem nos ensinar muito, porque eles têm o que a gente chama de variantes genéticas protetoras. E eles não dão a menor bola para o ambiente. Tanto é que a gente teve vários centenários que foram expostos à Covid. Um deles, por exemplo, a esposa teve Covid, ele dormiu com ela o tempo todo e não manifestou nada. Então, eles são extremamente resistentes. E a gente, então, está estudando esse gene de resistência. No laboratório, a gente está fazendo músculo dessas pessoas, a gente está fazendo neurônios dessas pessoas, porque a gente quer entender melhor, né, como é que funcionam esses genes. Agora, não tem uma mudança aí geral, talvez ambiental, porque antes a gente não tinha notícias de pessoas que viviam mais de 100 anos. E isso está se tornando uma coisa mais frequente. Sim. Você já foi detectada alguma coisa que tem levado a isso? Bom, a população como um todo está envelhecendo. Isso no Brasil e no mundo todo. Apesar de uma alimentação pior, apesar de um clima pior. Pois é, e é exatamente isso que nos interessa mais. Nós estamos focando em centenários que não tiveram acesso a uma boa alimentação, que não tiveram acesso a uma medicina moderna, porque esses são os mais resilientes, né? A gente vai para o Nordeste, a gente viaja pelo Brasil todo para conseguir amostras desses centenários, né? Eu sei, você viu querendo convencer minha mãe, mas ela está
está quase se cadastrando. Mas eu não desisti também. Ela tem 105 anos, para quem não sabe, mas é isso. Mas com certeza você deve ter dado uns genes bons, né? Vamos lá. E outra coisa importante, antes de nós terminarmos, que eu queria falar também, que é xenotransplantes, é o uso de órgãos em porcos, e você me falava antes da entrevista que isso já está sendo utilizado em vários órgãos, é isso? Então, a gente sabe há muito tempo que os suínos têm os órgãos mais semelhantes aos seres humanos. Mas se você transplantar um órgão de um suíno para um ser humano, você teria uma rejeição hiperaguda. O que aconteceu? Com os novos avanços de biologia molecular, você consegue hoje identificar nos porcos, nos suínos, quais são esses genes que são responsáveis por essa rejeição hiperaguda. E a gente consegue, com edição gênica, silenciar esses genes. Então, a gente acaba tendo suínos que são geneticamente modificados e que podem ser doadores de órgãos, né? E quem teve essa ideia primeiro foi o professor Silvano Raia, que veio nos procurar alguns anos atrás, perguntando se a gente topava fazer parte dessa pesquisa. E eu, toda vez que falo de uma pesquisa que pode salvar vidas, eu digo, vamos, eu topo. Eu topo. E aí, no começo parecia um sonho impossível, né? Um sonho muito distante, e o FDA acabou de aprovar agora fazer isso clinicamente em pacientes. Teve 2 pacientes recentes que receberam rins nos Estados Unidos, uma delas foi em novembro, ela está ótima, o segundo foi um pouco mais tarde e está sendo acompanhada. Mas além do rim, a gente imagina poder transplantar coração, pele e córnea. Por que começar com o rim? Porque o rim, se for rejeitado, a pessoa pode voltar para diálise, né? Para hemodiálise. Então, não arrisca a vida da pessoa. O coração já não, né? Então, a gente só vai partir para o coração quando tiver certeza, né? E nós já inauguramos, então, uma Peak Facility, que é um biotério, assim, de altíssima segurança na USP, para criar esses porcos. E vamos inaugurar um outro no IPT em junho, que vai poder ter um número maior de suínos geneticamente modificados e que precisam ser criados em condições absolutamente estéreis, né? Se você está pensando para poder ter esse uso específico. Maiana, eu só posso cumprimentar você por todo esse trabalho e meio esse noticiário tão conturbado que a gente tem visto, esse avanço tanto no sentido de salvar as pessoas e reduzir consequências de doenças. Olha, tomara que tenha todo o apoio necessário, né, da ciência, a gente fica preocupado também nesse contexto que eu te falei, mas parabéns pelo trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade de contar um pouco coisas boas, não só coisas negativas. Exatamente, né? Sucesso. É isso que a gente torce, muito sucesso. Eu conversei com a bióloga molecular e geneticista da USP, a Maiana Zatz. Agora com vocês.